Olá pessoal, tudo bem? Dia 19 de agosto de 2019. O fim do mundo pré-anunciado. Nuvens escuras cobriram o município de São Paulo e até boa parte do estado. E aí, o motivo disso acontecer? Queimadas na Amazônia. Ora, nada soa mais falso do que tal afirmação. Nesse mesmo dia, eu estava no interior de São Paulo, mais ou menos uns 130 quilômetros aqui do município, e eu estava observando toda a atmosfera desde cedo e comentava com as pessoas. Veja só, a atmosfera hoje está nos dando uma aula. Ela nunca esteve tão didática a ponto de nos mostrar todas as assinaturas de um fenômeno chamado frente quente. Começam nas primeiras horas a aparecer nuvens cirroestratos e no interior a gente viu todo o céu coberto por um lençol de gelo. Com o passar das horas, as autoestratos vão cobrindo o céu, a finalmente chegar a nuvem nimboestratos, a nuvem sorrateira, aquela que é bem baixa, bem escura, que acendem as luzes da cidade e logo depois nós temos lá o anúncio da chuva chegando e às vezes pode ser bastante abundante. Isso que eu acabei de descrever para vocês faz parte da escola clássica de meteorologia, bastante esquecida nos dias atuais. Então notem que qualquer meteorologista que se preze, que estude muito bem a meteorologia sinóptica e a meteorologia operacional, saberia explicar naturalmente que se tratava de um sistema frontal quente. Notem que nessas horas eu nem sequer tinha visto uma imagem de satélite, mas eu já estava dizendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque é o feeling, você conhece os fenômenos, você entende, você observa e você descreve. Então a meteorologia sinóptica e, bebendo aí também da meteorologia operacional, sabe muito bem ver essas questões, essas qualidades e esses fenômenos que vão acontecendo nos céus e conseguem identificar. Quando eu chego à noite vejo um alarde gigantesco feito pela imprensa marrom, dizendo que era o fim do mundo. E eu até fiquei surpreso, porque na verdade nós temos esse fenômeno muito bem explicado pela escola clássica. Tratava-se de um ciclone extratropical continental, ou seja, o centro de baixa pressão maturou sobre o continente. E nesses termos, acontece o quê? Uma coisa mais rara, mas nem um pouco impossível, de aparecer o setor quente sobre a parte continental. E aí a gente observou exatamente isso. E notem que isso está descrito em qualquer livro de meteorologia sinóptica ou meteorologia para aviação. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, exatamente o que eu acabei de descrever, nuvem cirroestratos, passando para autoestratos, depois a nimboestratos, e aí a nuvem sorrateira de chuva se aproximando. Né? E com o passar das horas, o que aconteceu depois? Simplesmente nós tivemos a oclusão desse sistema e a oclusão ficou no setor frio sobre São Paulo, também perfeitamente mostrado pela escola norueguesa. É interessante que quando você observa os mapas sinópticos e inclusive os dados de meteorologia de código METAR, você observa que nenhum deles estava dando o restritor de visibilidade chamado fumaça. Então, pega aí Congonhas, SBSP, né, e você observa que não tem nenhum restritor de visibilidade, mas interessante que tem aqui Victor Charlie, Tango Sierra, que é o que? Trovoadas nas vizinhanças, fios CB, então tinha um cumulonimbus próximo no final da tarde. E olha que interessante, era exatamente a oclusão fria, já prevista na escola norueguesa. Então aqui, ó, a oclusão, o ar quente ficou em cima, setor frio, oclusão fria, cumulonimbus. Tá? Então frente oclusa, setor frio. É o que aconteceu. Tá? Não tem nada a ver com fumaça. Ah, mas aí caiu fumaça, tinha fumaça, não sei o quê. Olha, domingo eu viajei aqui em São Paulo, né? Em 6 rodovias, todas elas tinham queimadas, fogo do mato que vai pegando, vai dizer que os agricultores estão invadindo as rodovias para plantar soja, é uma coisa ridícula. Né?
estamos num período seco nós temos incêndios florestais são coisas normais, naturais que acontecem. Fazer aí modelagem trazendo fumaça da Amazônia para jogar aqui em São Paulo beira o absurdo. A fumaça está aqui do lado mesmo, se fosse o caso. E nem sequer isso aí apareceu, nem nos dados da CETESB, nem nos dados da aeronáutica. Ok? A água fica suja, olha, eu recolho água do telhado aqui o ano inteiro. A água toda semana é suja quando tem chuva. Qualquer chuva a água é suja. Tá? Não é porque apareceu lá um certo poluente relativo a queimada a mato, queimada de mato. Bom, queima mato aqui, como eu falei. Você não pode dizer que é o da Amazônia que chegou aqui. Pode ser até que chegue, mas não foi por causa disso que aconteceu o fenômeno. O fenômeno é recorrente, ele já aconteceu várias vezes. Eu já observei isso muitas e muitas vezes. Chegada de setor quente, continental, aparecendo todas essas assinaturas aí no céu, ok? Então isso já é previsto pela escola clássica, a escola norueguesa, onde nós temos um ciclone extratropical, certo? E aí o setor quente, setor frio, frente fria. O interessante é que essa escola já nasce mais ou menos em 1904, tá? A teoria frontal vai maturando até 1917, portanto são 102 anos de ciência jogado no lixo por causa dessa ideologia, né, horrível que é colocada aí pela essa imprensa marrom a fim de denegrir a imagem do país frente à opinião pública nacional e internacional. Tá? Muitos meteorologistas viram que tudo isso daí era um absurdo, foram aí seguindo pela linha racional. Alguns outros resolveram beber das águas sujas, né, do discurso do fogo na Amazônia, né, sabendo-se que nós estamos passando pelo período de seca intenso, que o ano hidrológico em boa parte do país começa a partir de agora, certo? E os incêndios florestais fazem parte do ciclo biológico, eles acontecem naturalmente. Ninguém está atacando fogo na floresta amazônica para plantar, não. Isso é um absurdo completo. E outros casos semelhantes, mas muito, muito mais intensos, que de fato sim você pegava partículas que vieram desse evento, foi a explosão do vulcão Chaitén, no Chile, né? Com o ciclone extratropical passando, e sim, cinzas vulcânicas chegaram aqui. Agora vejam só o paradoxo do discurso, né? Porque na verdade sempre se disse que a fumacinha dos automóveis e dos ônibus e dos caminhões é que poluíam a cidade de São Paulo. Pelo visto, mudou-se a estratégia, então quer dizer que a poluição vem de fora. Olha que interessante como o discurso se adequa conforme a necessidade. Né? Então, o que aconteceu, meus caros, simplesmente foi um ciclone extratropical maturado, continental, e aí o estado de São Paulo, principalmente o município de São Paulo, passou-se aí por cima um sistema frontal quente, que tem todas as assinaturas, inclusive a nuvem Nimbus Stratus, e no final, oclusão fria, com presença de cumulonimbus, CB, que foi retratado no Aeródromo Internacional de Congonhas, SB-SP, basta você ver os códigos METAR aeronáuticos do dia, ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima.